Imagine o seguinte cenário. Você está indo dormir numa noite comum. Tudo parece tranquilo. O mundo segue sua rotina. Quando, de repente, sem que ninguém saiba, um asteroide gigantesco, com o tamanho de um campo de futebol, se aproxima da Terra a uma velocidade de quase 90 mil quilômetros por hora. Ele passa tão perto, mas tão perto, que, se a órbita dele fosse desviada por apenas alguns milhares de quilômetros, você, eu e bilhões de pessoas, talvez nem estivéssemos aqui agora. Parece roteiro de filme de ficção científica, né? Mas não é. Isso aconteceu, e o mais assustador, a humanidade só descobriu o perigo horas antes da passagem. O espaço é imenso, misterioso e repleto de ameaças que viajam em alta velocidade, invisíveis aos nossos olhos. E em 2019, um desses perigos quase mudou o rumo da história. Hoje, você vai conhecer a história do asteroide 2019. Ok, o objeto que passou tão perto da Terra que os próprios astrônomos classificaram o episódio como uma das maiores surpresas espaciais da década. Mas afinal, como um asteroide desse tamanho conseguiu chegar tão perto, sem que ninguém percebesse? Por que ele foi tão difícil de detectar? E, principalmente, o que teria acontecido se ele tivesse nos atingido? Fica comigo até o final, porque a resposta dessas perguntas é muito mais assustadora do que você imagina. Era madrugada do dia 25 de julho de 2019, enquanto bilhões de pessoas dormiam tranquilamente. Do outro lado do planeta, em uma remota estação de observação na Austrália, um grupo de astrônomos fazia o que sempre fazem: monitorar o céu em busca de qualquer sinal de perigo. E foi então que eles perceberam algo que gelou a espinha de todos ali. No meio da escuridão, um ponto de luz, pequeno, discreto, mas se movendo rápido demais para ser uma estrela e perto demais para ser ignorado. Eles haviam acabado de detectar o 2019. Ok, um asteroide com aproximadamente 100 metros de diâmetro, quase do tamanho de um campo de futebol. Para você ter uma ideia, isso é quase o dobro do tamanho do meteoro que explodiu sobre a cidade de Chelyabinsk, na Rússia, em 2013, que já causou danos em mais de 7 mil edifícios e deixou milhares de pessoas feridas, só com a onda de choque. Mas o 2019, ok, era ainda mais perigoso e estava vindo a uma velocidade assustadora. Mais de 88 mil quilômetros por hora. Se tivesse colidido com a Terra, o impacto teria liberado uma energia equivalente a 30 bombas nucleares de Hiroshima, ou até mais. Agora, respira fundo, porque vem a pior parte. Esse asteroide passou a apenas 70 mil quilômetros da Terra. Para você ter noção, isso é menos de 1/5 da distância da Lua até nós. E sabe o que torna tudo ainda mais assustador? A humanidade só descobriu sua existência cerca de 24 horas antes da aproximação máxima. Isso mesmo, por um triz, nós escapamos de um evento catastrófico em escala regional, ou até continental. Agora me diz, quantos outros visitantes invisíveis como esse, será que estão por aí, nesse exato momento? E é claro que depois desse susto, uma pergunta se espalhou pelo mundo. Como um asteroide desse tamanho passou despercebido? A resposta é tão lógica quanto preocupante. O 2019, ok, estava vindo de uma direção extremamente traiçoeira para os nossos telescópios, diretamente da direção do Sol. Para quem não está acostumado com astronomia, aqui vai um exemplo simples. Tente olhar para o céu ao meio-dia, com o Sol bem acima da sua cabeça. E agora imagine tentar enxergar uma pedra viajando a quase 90 mil quilômetros por hora, exatamente contra o brilho solar. É praticamente impossível. Os astrônomos chamam essa região de ponto cego solar.
Uma faixa do espaço que, por mais que tenhamos tecnologia avançada, ainda é extremamente difícil de monitorar com eficiência. Mas não para por aí. Naquela mesma semana, vários dos principais telescópios de vigilância de asteroides estavam voltados para outras áreas do céu, fazendo mapeamentos programados, ou até mesmo passando por períodos de manutenção. E o próprio asteroide, por ter uma superfície com baixo poder de reflexão, ou seja, por ser mais escuro, também dificultou ainda mais a detecção. Era como tentar encontrar uma bola de tênis, pintada de preto, voando a altíssima velocidade, enquanto você olha diretamente para um farol de caminhão. Resultado? O mundo inteiro foi pego de surpresa. E se você está se perguntando, será que isso pode acontecer de novo? A resposta, infelizmente, é sim, e com mais frequência do que gostaríamos. Mas antes de falarmos sobre isso, você precisa saber o que aconteceria se o impacto realmente tivesse ocorrido. E é exatamente isso que eu vou te contar na próxima parte. Agora, pare por um segundo e tente imaginar o pior cenário possível. E se o 2019, tivesse realmente colidido com a Terra? Não estamos falando de uma simples explosão ou de um evento localizado. Estamos falando de um desastre, com potencial para mudar a vida de milhões de pessoas, em questão de segundos. Se o impacto acontecesse em uma área urbana, o resultado seria absolutamente devastador. Uma cidade inteira poderia ser simplesmente varrida do mapa. Prédios, pontes, rodovias, tudo destruído, com uma onda de choque que se propagaria por dezenas de quilômetros, quebrando vidros, derrubando construções e deixando um cenário de caos, poeira e destruição. E não para por aí. O calor gerado na hora do impacto seria tão intenso que poderia incendiar tudo ao redor, criando bolas de fogo que devastariam bairros inteiros. Agora, se o impacto fosse no oceano, o perigo mudaria de forma, mas não de intensidade. A colisão geraria tsunamis gigantescos, ondas com dezenas de metros de altura, varrendo cidades costeiras e avançando por quilômetros terra adentro. Milhões de pessoas que vivem próximas ao litoral estariam em risco mortal. Para você ter uma ideia, o evento mais comparável seria o famoso Impacto de Tunguska, na Sibéria, em 1908. Naquele dia, uma explosão equivalente a uma bomba de 10 a 15 megatons derrubou cerca de 80 milhões de árvores, numa área de mais de 2.000 quilômetros quadrados. E o detalhe mais assustador? O 2019, era ainda maior do que o corpo celeste que causou Tunguska. Ou seja, o dano teria sido muito mais catastrófico. Agora pensa comigo. E se ele tivesse caído em uma cidade como São Paulo, Nova York, Tóquio ou Londres? Quantas vidas teriam sido perdidas em questão de segundos? Depois desse verdadeiro susto cósmico, a comunidade científica acendeu um alerta vermelho. A pergunta que não queria calar era: se um asteroide desse tamanho conseguiu se aproximar tanto, sem ser detectado, quantos outros podem estar vindo, invisíveis, nesse exato momento? A resposta foi clara: precisamos melhorar, e rápido. Hoje, agências espaciais como a NASA, a ESA, Agência Espacial Europeia e até consórcios privados de astronomia estão investindo milhões em projetos voltados exclusivamente para a detecção de objetos próximos da Terra, os chamados NEOs, Near Earth Objects, novos telescópios, com lentes mais potentes e campos de visão muito mais amplos. Estão sendo construídos em pontos estratégicos do planeta, inclusive alguns com capacidade de fazer observações durante o dia, justamente para minimizar os riscos de asteroides vindos da direção do Sol. Além disso, estamos entrando numa nova era de vigilância espacial. Sistemas de inteligência artificial estão sendo treinados para vasculhar milhões de imagens
comparando padrões e identificando qualquer objeto que mostre comportamento suspeito. E existe ainda o projeto de futuras missões espaciais, que pretendem testar, pela primeira vez, a capacidade da humanidade de desviar um asteroide real de sua trajetória. Mas, mesmo com toda essa tecnologia de ponta, os próprios cientistas admitem: ainda temos muitos pontos cegos, o espaço é grande, cheio de surpresas e, por mais que a gente vigie o céu com atenção, a qualquer momento, outro 2019, pode aparecer. E a pergunta que fica é: será que estaremos preparados da próxima vez? Agora me diz, você imaginava que estivemos tão perto de uma catástrofe assim, tão recentemente? Histórias como essa nos lembram de como a nossa existência aqui é frágil e de como dependemos da ciência e da vigilância constante para continuar seguros. Se você gostou desse vídeo e quer conhecer outras histórias de perigos espaciais, como o asteroide que extinguiu os dinossauros, ou os planos secretos da NASA para desviar um asteroide, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta nos comentários: você acha que a gente está preparado para um novo impacto? Até a próxima. E fique de olho no céu, porque ele sempre pode nos surpreender.